24 de novembro de 1989. Acme, no estado de Washington, Estados Unidos. Mandy vestiu um moletom claro e uma calça de moletom verde azulada. Calçou tênis de corrida, azul claro com listras roxas. Pegou seu Walkman para poder ouvir música enquanto corria. Por volta das 14h30, ela saiu de casa e Kira, a cachorra policial, a seguiu. Essa foi a última vez que sua mãe a viu. 2 horas se passaram e nem Mandy, nem Kira retornaram. Mary, a mãe de Mandy, começou a se preocupar. Ela sabia que sua filha era alguém que mantinha uma rotina. Então ela deveria ter voltado de sua corrida. Era muito incomum. Eu estava em pânico. Ela era tão consistente no que sempre fazia. Não havia razão para ela não voltar, disse Mary. Enquanto Mary ainda tentava descobrir o que poderia estar errado, Kira entrou na casa com o rabo entre as pernas. Mary procurou sua filha e percebeu que Kira havia retornado sozinha. Então, ela imediatamente discou o número de Rick, o namorado de longa data de Mandy, pois pensou que ela poderia ter passado na casa de seu namorado antes de finalmente voltar para casa. No entanto, quando Rick atendeu, ela não ouviu o que desejava profundamente. Rick disse a ela que não tinha visto Mandy, e ela soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Depois de desligar o telefone com Rick, ela ligou para o xerife e contou a ele o que havia acontecido. Ela também ligou para todas as pessoas que conseguiu pensar para informá-las sobre o desaparecimento de Mandy. Em pouco tempo, a maioria da comunidade, bem como os policiais, estavam à procura dela. As pessoas também se apresentaram para contar como a viram correndo na tarde daquele dia. Lee, meu filho, estava na casa dos Anderson, que fica na metade do caminho entre minha casa e a estrada principal, disse Mary. Ele estava lá visitando seu amigo Jeremy. Se lembrava de vê-la correndo, voltando para casa, acrescentou. A busca por Mandy naquele dia foi inútil, e Mandy também não voltou para casa. No dia seguinte, a busca se intensificou e o detetive Ron Peterson liderou uma equipe de policiais para procurar na floresta e em vários lugares ao redor do bairro, especialmente ao longo da trilha onde ela costumava correr. Mas não havia sinal dela em lugar nenhum. 2 dias depois que Mandy desapareceu sem deixar vestígios, uma equipe designada para procurá-la encontrou algo estranho. Eles estavam verificando o acostamento da estrada quando um deles viu um par de calças de moletom verdes. Mary, a mãe de Mandy, foi chamada ao local para identificar se as peças de roupa eram de Mandy. Não me lembrava exatamente do que ela estava vestindo, mas não achei que pudessem ser. Para começar, estavam sujas e tinham buracos. E Mandy nunca teria usado algo assim, disse Mary. Devido à incerteza de Mary, as calças foram coletadas e enviadas ao laboratório para análise para determinar se eram de Mandy. Mas os resultados não revelaram nada que pudesse ajudar. 27 de novembro de 1989. 3 dias se passaram desde que Mandy desaparecera. Sua família ficou arrasada por não saber o que havia acontecido com ela, mas permaneceram esperançosos de que ela seria encontrada viva. A esperança era que a encontrassem viva, disse a irmã mais velha de Mandy, Molly. Nós apenas rezamos para que a encontrassem viva. Você pensa consigo mesmo. Deus, talvez ela esteja apenas machucada. Ela não pode voltar para casa, ela acrescentou. Os policiais decidiram também olhar para os corpos d'água ao redor e, com a ajuda de um barco, de propriedade do Departamento de Bombeiros do distrito vizinho, eles começaram a busca no rio Nooksack. O detetive Ron liderou a equipe. Nós viramos a esquina e saímos do rio principal e então entramos em um pequeno canal lateral. E eu pude ver algo rosa, disse o detetive Ron. Então, o que exatamente aconteceu com Mandy?
Como teria desaparecido nessa curta saída? Teria ido nadar e se afogou? Ou algo muito mais sinistro aconteceu com ela? Bem-vindos de volta a Mistérios Resolvidos, onde cobrimos casos do mundo todo. Hoje narramos o comovente caso de Mandy Stavik, um caso que aconteceu num pequeno povoado, onde todos se conheciam, e levou 30 anos para ser resolvido. O caso de hoje nos leva a Acme, um povoado no condado de Whatcom, Washington, Estados Unidos. Segundo o censo de 2020, moravam ali apenas 246 pessoas. Está localizada no Vale South Fork, entre as montanhas Cascade do Norte e o lago Whatcom. A cidade é conhecida localmente como uma área cênica e contém várias oportunidades de acampamento ao longo do lago Whatcom. Muitas pessoas que vivem ali a escolheram por sua boa reputação, bem como sua proximidade, com vários parques e áreas recreativas. Mandy nasceu em 16 de abril de 1971, filha de Glenn e Mary Staviks. Tinha 3 irmãos chamados Brent, Lee e Molly. Em 1974, o casamento de Glenn e Mary desmoronou, e eles seguiram caminhos separados. No ano seguinte, Brent, que era o irmão mais velho de Mandy, morreu aos 17 anos, durante uma viagem de caça no Alasca. Depois disso, Mary, a mãe de Mandy, se mudou de Palmer, Alasca, para Acme com seus 3 filhos, e todos começaram uma nova vida lá. Mandy estava na 7ª série nessa época. Logo, ela se acostumou com seu novo ambiente e também se tornou um rosto popular no povoado. Ela era cheia de vida e era simplesmente impossível não amá-la. Na escola, em seu novo ambiente, Mandy se destacou não apenas nos estudos, mas também em outras atividades extracurriculares. Ela era membro da banda da escola e tocava flauta, clarinete e saxofone. Ela também amava esportes, o que a fez entrar para o time de basquete da escola. Sua paixão por esportes não parou por aí, pois também jogava softball e andava a cavalo. Ela queria fazer tudo e queria ser muito boa em tudo o que fazia. Mary, a mãe de Mandy, disse que era uma grande realizadora. Um ex-professor de Mandy disse à mídia que ela queria se sair bem em tudo que fizesse. Tinha tudo a seu favor, ela tinha um futuro brilhante pela frente. A casa onde Mandy morava, com sua mãe e irmãos, ficava na Strand Road e ficava a cerca de 1,5 km da rodovia. A cerca de 8 quilômetros da casa, havia um rio popularmente conhecido como Rio Nooksack pelos moradores. Mandy tinha o hábito de correr pelo povoado. Ela costumava sair de casa e correr para o oeste, em direção à estrada principal, e descer até o Rio Nooksack. Era sua rota favorita, e sua mãe Mary e a pastora alemã da família, chamada Kira, se juntavam a ela ocasionalmente na corrida. No entanto, Mary geralmente andava de bicicleta, em vez de correr ao lado da sua filha. Quando Mandy se formou na Mount Baker High School, ela aprendera a linguagem de sinais. Também ela se formou como uma aluna de honra, e a alegria de sua mãe não tinha limites. Mandy tinha grandes sonhos e esperava um dia se tornar uma piloto comercial. Com esse desejo ardente, ela foi para a Central Washington University aos 18 anos e acreditava que em poucos anos ela teria obtido sua licença de piloto comercial.
No entanto, depois de apenas alguns meses de experiência na vida universitária, ela percebeu que ser uma piloto de linha aérea comercial não era algo que a apaixonasse. Ela simplesmente não conseguia se ver sentada por longas horas na frente do painel de instrumentos de voo de uma aeronave. Devido a isso, ela decidiu escolher um caminho diferente. Na faculdade, ela conheceu Yoko, uma garota japonesa, que também estava cursando um curso na universidade. As duas eram colegas de quarto e rapidamente se tornaram grandes amigas. Com Yoko, logo Mandy aprendeu os rudimentos da língua japonesa e em pouco tempo estava falando fluentemente. Mandy também estava em um relacionamento com um jovem chamado Rick Sander. Era um caso que sua família e amigos estavam bem cientes. Os dois namoravam desde quando ela estava no ensino médio. Em novembro de 1989, a Central Washington University comemorou o Dia de Ação de Graças, e os alunos puderam ir para casa para passar um tempo com suas famílias e entes queridos. Mandy se despediu de seus amigos da escola e viajou para Acme para ficar com sua família. Yoko foi com ela. Quando as duas chegaram, todos ficaram felizes em vê-las. A casa estava cheia, pois alguns parentes também estavam ali para o feriado. Mandy apresentou sua amiga japonesa, e em pouco tempo, Yoko estava se sentindo como se fizesse parte da família há muito tempo. A atmosfera ao redor da casa era geralmente animada, e ninguém imaginava de que algo de ruim pudesse acontecer. O presente era no que todos estavam focados, e comiam e bebiam sem se preocupar com o futuro. No dia seguinte, 24 de novembro, Mandy e Yoko saíram de casa e deram uma volta pela vizinhança. Ela aproveitou a oportunidade para mostrar à sua amiga alguns pontos de interesse. Quando voltaram para casa, sentaram-se para uma refeição saborosa. Por volta das 14, Mandy anunciou que sairia para correr. Mary não pôde acompanhá-la, porque estava ocupada cuidando dos parentes que estavam por perto. Yoko também decidiu ficar em casa e se ocupar com outra coisa. Os policiais perceberam no rio que ali estava o corpo da jovem que estavam procurando. Ela não estava usando nada, exceto os tênis de corrida listrados que ela usara para correr. A equipe de busca parou o barco e o detetive Ron entrou na água até os joelhos para recuperar o corpo de Mandy. Depois, o corpo foi colocado em um saco mortuário e levado para a autópsia. A família de Mandy foi informada sobre a descoberta e o estado em que seu corpo havia sido encontrado. Fiquei simplesmente arrasada com a notícia. Era muita coisa para assimilar. Lembro-me de sair correndo de casa. Corri para o campo e só me lembro de gritar para a vida, para Deus, como algo assim pôde acontecer. Como ele pôde deixar algo assim acontecer? Disse sua irmã, Molly. Quando a notícia de Mandy se espalhou, a comunidade entrou em comoção. O fato de um caso assim ter sido cometido em um lugar que geralmente era muito pacífico e sem incidentes era perturbador. E os moradores começaram a se olhar uns a outros com desconfiança. Muitos homens do povoado passaram a ser suspeitos para seus vizinhos. Os detetives imediatamente começaram uma investigação para entender o que realmente havia acontecido com Mandy. O fato de estar sem roupas, como ela foi encontrada, fez os detetives suspeitarem de que ela fora atacada por alguém. No entanto, não havia como dizer isso com certeza, pois a área em que ela foi encontrada estava intacta e não havia sinais óbvios de luta. Havia arranhões nos braços e pernas de Mandy, e os detetives acreditaram que isso se devia ao correr entre espinhos.
também tinha um ferimento óbvio na parte de trás da cabeça. A autópsia realizada no dia seguinte, após o corpo ter sido recuperado, revelou que ela perdera a vida devido a afogamento. Os detetives ficaram intrigados com isso, porque a parte do rio onde seu corpo foi encontrado era rasa. Então parecia impossível que tivesse sido um afogamento acidental. Também havia evidências que sugeriam que ela havia sido abusada, e os detetives sabiam naquele momento que tinham um caso que devia ser investigado. Alguém tirara sua vida. Especularam que quem fez isso com Mandy a havia sequestrado usando uma arma. Acreditavam que quem quer que fosse havia abusado dela, e depois disso ela tentou fugir. O homem a alcançou e atingiu a parte de trás de sua cabeça com um objeto. E então a afogou no rio. A primeira pessoa que as autoridades suspeitaram de ter algo a ver com toda a situação foi Rick, o namorado de Mandy. Ele foi imediatamente interrogado. No entanto, os detetives não viram nada que pudesse ligá-lo ao caso de Mandy, e ele foi inocentado. Para esclarecer ainda mais a situação, o detetive Ron, que havia passado pelo treinamento que havia na época sobre recuperação de DNA, conseguiu coletar evidências de DNA do corpo de Mandy e as enviou ao FBI para testes. O perfil de um homem desconhecido foi logo estabelecido, e quando foi verificado no banco de dados, nenhuma correspondência foi encontrada. A partir daí, a investigação se intensificou. Os detetives seguiram as dicas, recebidas de indivíduos bem-intencionados, mas nada disso produziu qualquer resultado. Várias pessoas foram entrevistadas, e o DNA de cerca de 30 homens em Acme foi analisado, mas nada saiu disso. Em 4 de dezembro de 1989, um serviço memorial foi realizado para Mandy em sua antiga escola. Foi um dia triste, e cerca de 1.000 alunos compareceram ao serviço, de 2 horas de duração, para prestar homenagem a ela. Durante o serviço, Mary, a mãe de Mandy, com dor evidente em sua voz, disse o seguinte: Mandy foi uma verdadeira sobrevivente, e uma de nossas filosofias era pegar uma situação ruim, qualquer situação ruim, e tentar fazer dela uma lição de aprendizado e tentar crescer com ela e lucrar com ela. Esta tragédia é um verdadeiro desafio para eu tentar viver de acordo com isso. Não foi fácil, mas por outro lado, fiz alguns amigos. Como não havia muito mais que fazer, o caso foi arquivado. Anos se passaram, e o perpetrador do caso de Mandy continuou a ser um mistério. Em 2009, o caso foi atribuído ao detetive Kevin Bohai. Ele imediatamente começou a trabalhar e começou a analisar de perto as evidências disponíveis. Comecei a analisar quem foi entrevistado, com quem foi falado, disse o detetive Kevin. Ele descobriu sobre a investigação de um traficante chamado John Wisniewski, que havia sido interrogado no passado sobre o caso de Mandy. Naquela época, John alegou que sabia quem tirara a vida de Mandy, mas após o interrogatório, a polícia não conseguiu obter nenhuma informação significativa dele. O DNA de John também não correspondia ao DNA recuperado do corpo de Mandy, então ele foi descartado como um possível suspeito. O detetive Kevin decidiu interrogá-lo mais uma vez e ver o que poderia obter dele. Ele viajou para o Camboja, para onde John havia se mudado, mas no final nada saiu disso. O caso permaneceria estagnado, até que o inesperado aconteceu 3 anos depois. Um dia, em junho de 2013, 2 mulheres não relacionadas, chamadas Mary Lee Anderson e Heather Backstrom, que moravam perto de Bellingham, uma cidade a cerca de 35 minutos de carro de Acme, decidiram levar seus filhos ao parque local. Enquanto seus filhos pequenos brincavam a uma curta distância, as 2 mulheres sentaram-se
com um grupo de outras mães e começaram a conversar sobre suas respectivas famílias e a vida em geral. Logo, a conversa se concentrou no caso não resolvido de Mandy, que havia ocorrido vários anos antes. De repente, Heather disse que sabia quem havia tirado a vida de Mandy. Com surpresa estampada em seu rosto, Mary Lee também disse que sabia quem era. Naquela época, as duas mulheres mal se conheciam, embora ambas tivessem frequentado a Mount Baker High School quando adolescentes. Como se viu, à medida que conversavam, as duas mulheres tinham suspeitas sobre o mesmo homem. E o nome desse homem era Timothy Bass. Intrigadas pelo fato de ambas estarem falando sobre o mesmo indivíduo, as duas trocaram histórias de seus encontros anteriores com Timothy. De acordo com a história que Mary Lee contou, Timothy era amigo do marido dela. E uma noite, enquanto ela estava sozinha em casa com o filho, ele apareceu, vindo de uma viagem de caça, e pediu para usar o telefone da casa. Depois de tentar discar um número que não respondeu, ele foi até o quarto onde ela estava. Lá, ele disse que queria fazer amor com ela. Mary Lee ficou chocada com a audácia e ameaçou chamar a polícia. Ele persistiu com suas conversas, mas no final, ela conseguiu tirá-lo de casa. A experiência da outra mãe, Heather, com Timothy, por outro lado, aconteceu quando ela tinha 15 anos. Foi depois de um jogo de softball no verão de 1989, alguns meses antes da desaparição de Mandy. Heather disse que ela, junto com vários amigos, foram a um Dairy Queen. Ela estava sentada no banco da frente, de uma caminhonete dirigida por um cara chamado Dan. Sentado ao lado dela também estava Timothy, e durante o curso da viagem, ele começou a flertar agressivamente com ela. Ele falava sobre meus olhos e dizia que meus olhos eram lindos. Então ele tirou uma caneta de um porta-copos e começou a esfregar nos meus joelhos porque eu estava usando calças de moletom cortadas. Timothy não foi muito longe com esse ato, provavelmente devido à presença de Dan. Mas desde aquele dia, Heather tentou o máximo possível evitá-lo na vizinhança. Depois de compartilhar suas experiências perturbadoras, elas ficaram ainda mais certas de que ele sabia algo sobre o caso de Mandy. Mary Lee entrou em contato com o detetive Ken Gates, que tinha sido seu colega de escola e estava trabalhando no gabinete do xerife de Whatcom. Ela contou sobre suas suspeitas sobre Timothy e também deu os motivos pelos quais ela as tinha. Eu realmente não estava pronta, porque estamos em uma cidade pequena, e acusar alguém de algo que não sabemos com certeza é um pouco assustador, disse Mary Lee. O detetive Gates e os outros detetives designados para o caso de Mandy começaram a desvendar tudo o que podiam sobre Timothy. O que eles descobriram foi que ele não tinha antecedentes criminais, mas havia algo mais que chamou a atenção deles. Em 1989, na época do caso de Mandy, Timothy e sua família estavam morando em uma casa que ficava bem na rota de corrida favorita de Mandy. Sua família era muito querida na comunidade e ele também frequentou a mesma escola de ensino médio que Mandy. Em janeiro de 1990, ele se casou com uma mulher chamada Gina Malone e se mudou para Everson. Esta é uma cidade em Washington, que fica a cerca de 30 quilômetros ao norte de Acme. A união entre Timothy e Gina produziu 3 filhos, e ele estava levando uma vida normal e tranquila, trabalhando como entregador para uma padaria conhecida como Friends Bakery Outlet. Os detetives também descobriram que nenhum dos membros masculinos da família de Timothy, incluindo ele, havia sido solicitado a fornecer seu DNA para teste. Devido a isso, os detetives decidiram visitá-lo em sua casa. Quando chegaram lá, falaram com ele sobre Mandy, mas sua resposta sugeriu que ele mal conseguia se lembrar de quem ela era. Isso foi definitivamente um sinal de alerta para mim, o que me indicou que ele estava obviamente mentindo, disse o detetive Kevin.
Todo mundo sabia sobre o caso de Mandy Stavik. Num povoado tão pequeno não tinha como não saber. E ela passava correndo pela casa dele todos os dias. Como podia não saber? Timothy foi então solicitado a fornecer amostras de saliva para que pudessem obter seu DNA, mas ele se recusou. A razão que ele deu foi que não confiava neles. Ele disse a eles que assistiu a programas policiais e viu como as pessoas iam para a prisão depois de fornecer seu DNA. Isso só fez os detetives ficarem mais desconfiados dele. Mas como não podiam forçá-lo a fornecer seu DNA, eles se despediram. Mas desde aquele dia, eles começaram a observá-lo mais de perto. Os detetives também foram ao seu local de trabalho e se encontraram com uma mulher chamada Kim Wagner. Ela era a gerente da padaria. Eles disseram a ela que estavam investigando Timothy e precisavam de ajuda para obter seu DNA, mas não revelaram a ela exatamente o que estavam investigando. Eles entraram e disseram que havia um funcionário sob investigação para um caso e eles gostariam de obter informações e talvez coletar uma ponta de cigarro dele. Naquele momento, eu simplesmente os fechei. Eu estava tipo, sim, não, isso está muito acima do meu nível salarial. Ela imediatamente os encaminhou para o Departamento de Recursos Humanos. E lá, os detetives se encontraram com uma parede de tijolos. O dono da padaria se recusou a ajudar depois de descobrir o que os detetives estavam fazendo lá. Ele queria uma intimação ou um mandado de busca, e não tínhamos causa provável suficiente para obter um mandado, disse o xerife do condado de Whatcom, Bill Alfo. Foi um período decepcionante para os detetives, e eles tiveram que aceitar uma derrota temporária. Por volta de 2017, a gerente da padaria, Kim, seu marido e alguns amigos estavam tendo uma discussão aleatória no conforto de sua casa. O assunto logo mudou para o caso de 1989 de Mandy e que Timothy morava na mesma rua que ela. Naquele momento, Kim pensou que os detetives tinham ido ao seu local de trabalho 4 anos atrás, porque estavam investigando Timothy em conexão com esse caso. Pouco tempo depois disso, os detetives voltaram mais uma vez à padaria, com a esperança de obter a rota de entrega de Timothy. Quando chegaram lá, encontraram-se com Kim, e desta vez ela se ofereceu para ajudá-los a obter a amostra de DNA de Timothy. Eles tiveram que recusar a oferta dela, porque não queriam usar um civil em seu trabalho investigativo. No entanto, eles concordaram em aceitar qualquer evidência que ela trouxesse a eles. Eu me voluntariei 100% para fazer isso, disse Kim. A razão pela qual eu queria saber era que sou mãe agora. Se algo acontecesse com minha filha, eu gostaria que alguém me ajudasse. E o pensamento de sua mãe de nunca ter uma resposta sobre quem fez isso com sua filha. Se eu pudesse ajudá-la a encontrar aquela peça, eu queria fazê-lo. Por várias semanas, Kim não teve sorte em colocar as mãos em nenhum item que contivesse o DNA de Timothy. Por alguma razão estranha, ele sempre levava o lixo para casa e também tinha o hábito de usar luvas enquanto trabalhava. Então, um dia, ele provavelmente se descuidou e jogou fora uma lata de refrigerante. Felizmente, Kim o viu fazendo isso e agiu rápido. Olhei e meu coração estava batendo forte, disse Kim. Peguei, eu estava tipo, meu Deus, isso simplesmente aconteceu. Ela finalmente passou a lata de refrigerante para os detetives, que imediatamente a enviaram para teste. Tudo o que restava era esperar. Então, cerca de 3 meses depois, recebemos os resultados do Laboratório Criminal Estadual, e Kate, do Laboratório Criminal, disse: Kevin, temos uma correspondência. Depois de ouvir essas palavras, o detetive Kevin ficou muito feliz. Ele sabia que depois de tantos anos, o caso estava finalmente resolvido. Em 12 de dezembro de 2017, os detetives foram ao local de trabalho de Timothy e o prenderam lá. Ele foi acusado de abusar e tirar a vida de Mandy. Quando foi interrogado,
Ele negou ter qualquer coisa a ver com o caso e disse aos detetives que ele e Mandy estavam tendo um relacionamento secreto e que a razão pela qual seu DNA foi encontrado dentro dela foi que ele tinha dormido com ela horas antes de ela desaparecer. Quando a família de Mandy ouviu a alegação de Timothy sobre um relacionamento secreto, imediatamente deixaram claro que ele estava mentindo. Não há como minha irmã ter um relacionamento físico com Tim Bass, disse Molly. Ela estava muito fora do alcance dele, para ser franca. Como Timothy manteve sua inocência, o caso foi a julgamento. Mas meses antes do julgamento começar, seus advogados tentaram invalidar a evidência de DNA. A razão deles foi que a maneira como os detetives coletaram as evidências violava o direito da quarta emenda de Timothy. No entanto, para sua decepção, um juiz decidiu que as evidências seriam apresentadas no julgamento. Durante esse período, a esposa de Timothy, Gina, entrou com um pedido de divórcio. O julgamento começou em maio de 2019, e durante as 2 semanas que durou, o advogado de Timothy tentou convencer o tribunal de que era inocente. No entanto, muitas testemunhas, incluindo o irmão mais novo de Timothy, Tom Bass, se apresentaram para dar depoimento contra ele, o que selou ainda mais seu destino. Quando Tom, o irmão de Timothy, foi chamado para o banco das testemunhas, ele revelou que enquanto Timothy estava sob investigação, ele lhe disse que havia dormido com Mandy vários anos atrás. Ele então pediu a Tom para mentir para a polícia que havia dormido com ela. Tom também relatou outro incidente, em que Timothy pediu à mãe para também mentir, que eles estavam fazendo compras de Natal no momento do desaparecimento de Mandy. Apesar de todas essas revelações, os advogados de Timothy ainda tentaram dar uma desculpa para suas ações. Mas o júri não se comoveu. Eles haviam se decidido. Em 24 de maio de 2019, Timothy foi considerado culpado pelo caso de Mandy e, aos 50 anos, foi condenado a 27 anos de prisão. Para a família de Mandy, a sentença trouxe uma sensação de conforto. Mary, que pensou que o caso nunca seria resolvido, disse o seguinte: "Definitivamente, um encerramento, eu sinto. Afinal, eles pegaram o cara que fez isso. Ele vai passar anos suficientes na prisão, então se ele sair, sua vida estará praticamente acabada." Infelizmente, a vida de uma mulher jovem, bonita e ambiciosa como Mandy teve um fim abrupto. No entanto, ainda há alívio em saber que quem tirou sua vida foi levado à justiça. Você acha que haveria alguma possibilidade da defesa dele de ter tido um relacionamento com Mandy fosse verdade? Achou a pena justa? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários. Por favor, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E nos reencontramos no próximo Mistério Resolvido.